eu gostaria de revelar duas ocasiões na minha vida aonde Deus, ele falou muito forte comigo, aonde a voz dele veio ao meu coração e me ajudou muito. A primeira ocasião foi mais ou menos há 19 anos atrás. Foi uma das primeiras vezes que Deus realmente, ele falou no meu coração. E a segunda vez faz mais ou menos umas 3 semanas atrás que Deus falou muito forte no meu coração, mas forte mesmo, e me ajudou muito. E eu vou contar para você. Há 19 anos atrás, eu já era pastor. E eu tinha muito amor pelas almas, muito amor pelas pessoas. Eu tinha um desejo muito grande de ajudar as pessoas, de libertar as pessoas, de levar as pessoas até Jesus, de fazer com que as pessoas fossem salvas, entregando o coração para o Senhor Jesus. E eu estava numa igreja e era uma luta muito grande. Eu trabalhava para as pessoas virem na igreja para buscar Jesus. As pessoas apareciam e elas eram abençoadas. Às vezes elas davam grandes testemunhos maravilhosos, mas depois essas pessoas desapareciam da igreja, sumiam. Eu nunca mais via elas na igreja. E quando isso acontecia, eu ficava totalmente desesperado. Era como se eu tivesse perdido um filho. E eu ficava angustiado, e eu orava, eu falava com Deus. Eu falava, meu Deus, aonde que eu estou errando? Eu achava, veja só, eu achava que o erro estava em mim. Eu achava que alguma coisa eu estava fazendo errado, que as pessoas eram abençoadas, recebiam grandes milagres na igreja, mas não permaneciam. Porque na minha cabeça, naquela época, funcionava assim, que a pessoa vem para a igreja, ela recebe um grande milagre, ela vai ser grata ao Senhor Jesus e vai ser grata à igreja que ela recebeu o milagre e vai permanecer. Era o que eu pensava. Então eu orava, eu ficava desesperado. Aí teve uma noite que eu estava muito angustiado mesmo, por causa dessa situação. Aí eu fui no altar da igreja, as luzes estavam apagadas, e lá eu comecei a orar. Comecei a clamar a Deus, comecei a pedir, comecei a falar com Deus de todo o meu coração, pedindo para Ele uma resposta. Por que as pessoas, muitas ficavam, é claro, mas tem aquelas que não ficavam. Aí eu orei, clamei, pedi, chorei no altar da igreja onde eu estava. Aí de repente veio a voz de Deus. E a voz de Deus veio e falou no meu coração: o erro não está em mim e o erro não está em você. Deixa essas pessoas de lado e vai atrás de outras. Vai atrás daquelas que nunca ouviram falar de mim. Pronto. Quando a voz de Deus veio no meu coração, aquela angústia, aquela tristeza por causa dessa situação, ela desapareceu. Ela sumiu. E o que eu fiz? Eu comecei a seguir a voz de Deus. Aquelas pessoas que não vinham mais na igreja, eu esqueci delas. E comecei a evangelizar mais do que eu evangelizava. Eu comecei a ir atrás de quem não tinha ouvido falar de Jesus, que não tinha vindo ainda na igreja. E aquelas pessoas que já tinham vindo sendo abençoadas, eu deixei elas de lado. Eu me esqueci delas. E isso me ajudou bastante. Isso foi muito bom. Foi muito abençoado. Essa foi a primeira vez, há 19 anos atrás, que Deus falou no meu coração. A segunda vez, como eu havia falado no início, foi há algumas semanas atrás. Eu não aceito que a pessoa venha na igreja e não seja abençoada. Eu não aceito. A fé tem que ter resultados. Então, por que uns são abençoados e outros não são? E a gente fica, às vezes, também
chateado porque a gente ensina as coisas para as pessoas, orienta, e as pessoas não fazem aquilo que a gente ensina. E por isso também a vida delas não vai para frente. Então, mais uma vez eu estava orando nesse sentido. Mais uma vez. Foi na igreja de novo. Eu estava orando nesse sentido, clamando a Deus, pedindo a Deus. Aí a voz de Deus, ela veio de novo no meu coração. E dessa vez, a mensagem de Deus no meu coração foi essa. As pessoas não fazem o que você fala porque elas não valorizam você. Elas não dão valor para você. Elas não acreditam. Então, por isso que elas não fazem o que você fala. Larga a mão delas. Olha só o que veio. A voz de Deus veio assim, que as pessoas não fazem o que eu falo porque elas não valorizam a minha pessoa. Porque elas não respeitam, né? Elas não dão valor para mim. Então aquilo que eu falo para as determinadas pessoas, é claro que a maioria, graças a Deus, faz, mas o que eu falo é porque elas não valorizam. E o que Deus falou? Larga a mão dessas pessoas. Então não adianta a gente perder tempo com aquela pessoa que não valoriza o que a gente fala, com aquela pessoa que não dá crédito em nós, não acredita, né? A gente faz tudo pela pessoa e a pessoa não acredita. Essas foram as 2 vezes que Deus falou no meu coração. E para você entender biblicamente aquilo que eu estou falando, o Salmo 81. O Salmo 81, Deus, ele fala lá o seguinte, ele fala no versículo 8, Deus fala assim: escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Então veja que esse problema da pessoa não escutar a voz do homem de Deus, veja que esse problema é antigo. Aqui Deus diz que as pessoas não ouvem a voz dele. E quando a pessoa não ouve a voz dele, ele deixa a pessoa andar na teimosia do coração dela. Ele diz assim no versículo 12: assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Então, Deus, ele quer dar o melhor para a pessoa. Deus, ele quer ajudar a pessoa, mas a pessoa não escuta a voz dele. A pessoa não quer saber de Deus, ela não quer, ela não escuta a voz dele, né? Ela não respeita ele. Então o que Deus faz? Deus deixa a pessoa andar na teimosia do coração dela. Agora a pergunta que eu falo, como é que Deus, ele fala com a pessoa? Deus, ele fala de 3 maneiras. Deus, ele fala pela boca do servo dele. Aonde houver um servo de Deus ali com a palavra de Deus, com a Bíblia, Deus vai falar pela boca dele, vai falar. Deus, ele fala através da palavra de Deus quando nós lemos a Bíblia, e Deus, ele fala lá no fundo do nosso coração, que é bem mais difícil. É bem mais difícil. Deus, ele fala, mas é muito mais difícil, porque é difícil a gente ouvir a voz de Deus, não por causa dele, mas porque a nossa mente é muito preocupada, então a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas essas são as 3 maneiras que Deus fala: pela boca do servo dele, ele fala pela Bíblia e fala também no coração. Aí no versículo 13, Deus fala assim, olha, veja o que Deus fala: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a mão contra o seu
seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês, eu os sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Então aqui na Bíblia, aqui no Salmo 81, aqui está explicando por quê? Por que a vida da pessoa não vai para frente? Por que a pessoa sofre derrotas? Por que a pessoa não prospera? Por que a pessoa não consegue as coisas? Por quê? Porque ela não ouve a voz de Deus. Quer dizer, ouvir, ela até ouve, mas ela não pratica. Aqui o sentido de ouvir a voz de Deus é no sentido de você mandar uma pessoa fazer algo, você orientar a pessoa e a pessoa não faz aquilo que você orienta. Então ela não dá ouvidos a você e ela se dá mal. Então Deus fala, olha só, Deus fala, ele suspira, ele diz, se o meu povo me escutasse, se o meu povo me escutasse e se andasse nos meus caminhos, os seus inimigos seriam derrotados. Olha só, ele iria sustentar o povo com o trigo mais fino, com o mel, com a prosperidade, com a saúde, com a bênção. Mas a pessoa, ela não ouve a voz de Deus. Às vezes a pessoa, ela vem na igreja, o servo de Deus está lá, pregando a palavra de Deus, mas ela não pratica. Ela é teimosa. A pessoa, ela é teimosa, ela não pratica, ela não coloca em prática aquilo que ela ouve do servo de Deus ou aquilo que ela ouve da Bíblia. Ela não coloca em prática. Ela é teimosa. Eu queria até ensinar para você um sinal de sabedoria. Você quer ver se uma pessoa é sábia? Você quer ver se a pessoa é sábia? É quando ela muda de ideia. A pessoa que é sábia, ela muda de ideia. A pessoa que é insensata, que não é inteligente, que não tem sabedoria, ela não muda de ideia, ela é teimosa. Então ela põe uma coisa na cabeça dela e ninguém tira aquilo da cabeça dela. Mas o sábio, ele tem as convicções dele, ele tem as inclinações dele, ele tem os pensamentos dele. Então, vem uma palavra de Deus para ele, vem a palavra de Deus para ele, então ele ouve aquela palavra e ele medita. E a partir do momento que ele medita naquela palavra, se ele vê que ele está errado, ele vai mudar. Ele vai mudar de ideia, vai reconhecer que está errado, ele vai mudar de atitude e será abençoado. Agora, a pessoa que não é inteligente, a pessoa que não é sábia, e sabedoria não tem nada a ver com estudo não, viu? Eu conheço muita gente que tem faculdade, tem diplomas, mas não tem nada de sabedoria. Olha, não tem nada, é totalmente ignorante, tá com a vida arrasada. Só tem os diplomas lá para dizer que tem, mas a vida sentimental é um fiasco, a vida financeira não tá bem, vive na base de remédio e é cheio de diploma. Então não quer dizer isso. A sabedoria é algo dentro da pessoa, da mente. Então a pessoa que é sábia, ela ouve a voz, ela medita. Aí se ela vê que aquilo está, ela meditou, ela toma uma decisão e ela muda de ideia. Ela muda de ideia. Agora a pessoa que não é sábia é que nem um animal, não muda de ideia. Sabe? É que nem um animal, não muda de ideia. Não muda, ele fica fixo naquilo ali, ele não tira os olhos daquilo e ele só quer aquilo, ele não muda de ideia. Então, aqui está a explicação. Por que muita gente não está comendo o melhor trigo? Não está comendo o melhor mel? Não está tendo saúde, não está tendo paz, mesmo recebendo oração. Mesmo recebendo oração. Por quê? Porque a pessoa, ela não dá ouvidos à voz de Deus, que eu vou falar novamente. A voz de Deus que vem pela boca do servo de Deus, que vem pela palavra de Deus e que às vezes vem no coração. A pessoa não está ouvindo. Mas eu tenho a certeza que se você está ouvindo essa palavra e você é uma pessoa sábia, você está aprendendo alguma coisa. Em Apocalipse está escrito assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, quem tem ouvidos vai ouvir e vai ser abençoado. Agora, quem não tem ouvidos,
vai ficar para trás. E eu vou seguir a orientação que Deus me deu. Não vou ficar me matando, não vou ficar me preocupando, não vou ficar aqui triste, chorando, orando para quem não faz aquilo que a gente orienta. Não vou. Porque isso faz mal para mim. Isso Deus não quer para mim. Deus, ele quer que eu tenha paz. Não que eu fique angustiado por aquela pessoa que não dá valor àquilo que eu falo. A pessoa que não reconhece, não reconhece a nossa autoridade, não dá valor. Então eu não vou. Eu vou falar para quem nunca ouviu. E assim será melhor.